A paz do Senhor para vocês, meus irmãos. Que tenhas um dia de bênção, de alegria e a esperança renovada. Eu quero levar até você a preciosa palavra que encontra-se no livro de Gênesis, o livro dos princípios, no capítulo 1 e o versículo 3. Mas antes de ler e discorrer um pouquinho, eu quero fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal e o seu comentário também é muito importante. Vamos então à leitura. Gênesis capítulo 1 versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Que coisa, né, meus irmãos? Vamos deixar para trás versículo 1 e versículo 2, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia treva sobre o abismo, mas uma coisa ainda tinha, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ainda tinha água, tinha abismo. E agora, o Criador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nós podemos chamar do Verbo, o Logos, o Criador. E aí como é que vamos fazer? Vamos pensar assim, diante daquele quadro de trevas tremendo, um ser pessoal de pé numa plataforma e dizendo, haja luz? Ou vamos pensar ele pelo seu poder, no seu trono, que não é visível pelo homem, no seu poder, ele diz, haja luz, e houve luz. Então, ele chamou a luz. Quem é a luz? A palavra de Deus nos diz no capítulo 1 do Evangelho de João, que Jesus é a luz. Nele estava a vida, ele é a luz. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito seria. Então vamos pensar agora. O poderoso Deus delegou poder para o seu Filho. É Deus também. E se você lê em Hebreus, no capítulo 1, nós vemos uma coisa tão poderosa. Deus dizendo, e do Filho Deus disse, tu és Deus, o teu trono permanece. E agora a pergunta, tem dois deuses ou um Deus só? O que é que você acha? A palavra diz que Deus é um só Deus. Então, daí veio o estudo, a compreensão pela iluminação do Espírito Santo, da declaração, da doutrina da Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Deus que estava no princípio, no versículo 3, era o Deus Filho. Tudo foi feito por Ele. E agora? Você se entregou para Jesus. Você crê que Ele é o Deus bendito eternamente, e é verdade. Então você vê agora, Jesus não é fraco, meus irmãos. Jesus tem poder. Ele criou tudo. E a Bíblia dá uma declaração tão poderosa que tudo foi criado para Ele e por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Então vamos pensar um pouquinho. Tudo foi criado porque por Ele. Então você que é um ser humano foi criado por Ele também. Os anjos foram criados por Ele. E sem Ele, se não tivesse o Filho de Deus, Jesus, o Verbo, nada seria feito. Que a palavra diz, sem Ele nada seria feito. Mas a palavra que foi feito por Ele e por Ele, coisa poderosa.
para a glória do Pai, a glória de Deus, a glória da Trindade. Você, meu irmão ou minha irmã, que está me ouvindo neste momento, você não está abandonado. Você não pode apalpar nem ver, porque é espírito. Mas eu quero dizer para você, se você é um crente, é uma crente, você não está sozinho, você está me olhando, está me vendo esse arcabouço humano, mas dentro de mim tem um ser poderoso que está comigo, eu sinto ele aqui comigo, porque ele também me criou. Ele é o que disse, haja luz. E ele que disse que haja luz para você, você estava em trevas, eu estava em trevas. Você não podia ter luz, mas ele disse, haja luz, e houve luz. Que coisa poderosa, né? O poder da palavra. E ele é a palavra, ele tem todo o poder. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque ele te ama. Sabe por que Deus disse para a terra, e diz a palavra que a terra estava caótica. Não sei o que aconteceu, a Bíblia não é detalhe, eu não vou entrar. Mas havia trevas sobre o abismo. Mas ele disse que haja luz, então tirou a treva do abismo. Mas sabe por que ele fez isso com a terra? Por minha causa, por tua causa, que nós viemos habitar nessa terra. Ele não quer, ou não queria, ou não deseja que você habite no abismo. Tem pessoas ainda que estão habitando em trevas. Mas você está habitando na luz. Você não vê a luz, porque essa luz é espiritual. Você não está na treva. Foi dito para você, haja luz. E agora? Ele disse para mim, haja luz, e a luz brilhou. E como ele disse, haja luz, houve luz. E depois vem o quê? Os dias criativos. Depois que houve luz em você e em mim, você não ficou parado. Entrou um dinamismo, entrou um crescimento espiritual. E você está nesse crescimento, você está nessa caminhada. E nessa caminhada, você está andando para onde? Para o céu. E corra com paciência a carreira proposta, olhando para a luz. Quem é a luz? Jesus, autor e consumador da fé. Meu irmão, minha irmã, obreiro do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente. Sobre ti está a luz, porque ele disse, haja luz, e ele não mandou parar a luz. É ele que dá luz. A luz vem paz, vem vida, vem tudo de bom. Fique nessa bênção. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, eu peço por todo o teu servo, a tua serva, que permaneçam na luz, porque tu és a luz, permanecendo na luz, estão permanecendo contigo, e tudo isso, Pai eterno, Deus de poder, Deus das misericórdias, eu peço em nome de Jesus. Amém.